Gênios. Você sabe que todos eles têm em comum? Se não, eu tenho certeza, é bem provável na verdade, que você não faz essas coisas. Então, se você quer descobrir o que todos eles têm em comum, o que contribuiu para que eles se tornassem gênios, fica até o final do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser Superior. Eu me chamo Felipe Souza e eu estou aqui para te ajudar a se superar. Então, como eu disse, no vídeo de hoje você vai descobrir o que todos os gênios têm em comum. Será que são padrões de pensamento, padrões de comportamento? O que contribuiu, na maior parte, para que eles se tornassem gênios? Qual é a causa desse efeito de genialidade na vida dessas pessoas que causaram grandes transformações no universo? Antes de tudo, se o tema já te interessou e se eu estou conseguindo agregar valor através dos meus vídeos, eu peço aí que você contribua deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Quando você faz essas três coisas, o YouTube vê que o meu conteúdo é relevante e assim ele divulga para mais pessoas e, como consequência, eu impacto muito mais vidas positivamente. Então, além de me ajudar, você ajuda outras pessoas também. Bom, então sem enrolação nenhuma, vamos partir lá para o conteúdo. Quando nós falamos de gênios, é bem provável que você se lembre de Albert Einstein, Nikola Tesla, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Michael Jackson, um gênio da música no caso, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, enfim, diversas pessoas, homens e mulheres que causaram grandes mudanças no universo. Um fato curioso, uma dúvida que surge na mente de várias pessoas é: o que será que eles têm em comum? O que ocasionou toda essa genialidade na vida deles? Será que foi um fator biológico, algo genético? Será que foi algo que aconteceu na vida deles? O que será que aconteceu de fato para que eles se tornassem esses gênios? Se nós formos analisar a história dessas grandes pessoas, desses gênios, nós conseguimos identificar um padrão em comum entre eles. O primeiro é a vontade acima da média. Então esse é o primeiro tópico, vontade acima da média. Essas pessoas, se você for analisar, observar, tinham desejos ardentes, desejos muito maiores em comparação com desejos que a maioria das pessoas tem. Então essa vontade acima da média, esse desejo intenso de fazer, descobrir, criar, contribuiu demais para que eles se tornassem gênios. Se você não tem vontade, você fica estagnado. Todos nós temos instalado no nosso cérebro, na nossa mente, padrões de comportamento instintivos. Então nós temos vontades instintivas, que seria a questão de se alimentar, dormir, sexo, beber. Essas são coisas que você não consegue fugir, porque faz parte do seu instinto de sobrevivência, instinto de reprodução. Mas essas pessoas iam muito além disso. Eram vontades próprias, autênticas, genuínas, pessoais. Só que não eram simples vontades, sonhos, desejos efêmeros, passageiros. Eram grandes vontades de criar algo, de descobrir. E para qualquer coisa que você quer construir na sua vida, fazer, a primeira coisa que tem que ser feita é desejar. Então, se você tem desejo ardente, vontade ardente de fazer, criar, descobrir algo, você tem uma força enorme dentro de você para concretizar aquilo. Mas para que você realmente consiga identificar uma vontade acima da média, você precisa parar e refletir um pouco qual é o seu propósito de vida, quais são os seus grandes objetivos, o que você realmente quer. Porque não adianta nada você ter uma vontade passageira, algo que você definiu ali em um momento de euforia, um grande estado de felicidade, de animação, não adianta nada. Você precisa ter um planejamento, uma estratégia para conseguir executar aquilo. Não adianta só ter vontade. A vontade, como eu disse, é o primeiro passo. Você tem uma ideia e você tem vontade de concretizar aquilo. Então, esses gênios
eram pessoas que tinham vontades enormes, eram pessoas inconformadas. Elas não ficavam paradas, estagnadas, não aceitavam o padrão das coisas. Elas tinham uma vontade maior. Elas não conseguiam ficar acomodadas. Então guarda isso. Se você quer se tornar um possível gênio, uma pessoa acima da média, você precisa ter vontades acima da média. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. E o primeiro passo é ter essa vontade acima da média, ir além. Então, vontade. Tenha vontade. Vontade de criar, fazer, ajudar, agregar, que seja. Você precisa definir uma grande vontade que você tem na sua vida, para que você realmente, de fato, foque naquilo que é necessário. E falando de foco, a gente vai para o segundo tópico, a segunda coisa que esses gênios têm em comum, que é a questão da filtragem de influências. Essas pessoas eram muito famosas também por focarem no que é essencial. Elas removiam qualquer tipo de distração, qualquer coisa que não estivesse relacionada com a vontade. Portanto, quando você remove distrações, você aumenta muito o seu foco. Agora, com essa era digital, ficou muito mais fácil de cair na tentação de distrações. Portanto, você precisa ter um controle maior da sua rotina. Desvie, tire do foco tudo aquilo que não está relacionado com a sua verdadeira vontade. A distração te mantém estagnado, te faz procrastinar, te dá preguiça. Se você está gostando do conteúdo até o momento, se você está entendendo esses padrões que os gênios tinham em comum, já vai deixando seu like aí, se inscrevendo e ativando as notificações para contribuir com a divulgação desse vídeo e assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo de valor. Agora, o terceiro tópico, que é mais fácil de entender, é a questão da quebra de padrão. Essas pessoas, esses gênios, quebravam muito o paradigma. Paradigma é um padrão, é um modelo, seja ele um padrão de pensamento, sentimento, ação, resultado, que seja. Eles quebravam muito esse padrão. Eles não aceitavam a realidade como ela era. Eles sempre observavam a realidade como se pudesse ser descoberto novas coisas a cada momento. Como se fosse possível criar novas coisas a qualquer momento. Então eram pessoas inconformadas. Elas não aceitavam a realidade e viviam aquilo. Elas sempre estavam engajadas numa vontade, num propósito, num objetivo. No caso, Albert Einstein, dizem que ele pensava que ele gostava de descobrir os mistérios, os segredos do universo. Então ele ficava muito engajado nisso. Bill Gates, Steve Jobs, queria trazer uma grande revolução aí para a conexão, para a comunicação das pessoas. Começou com um aparelho ali de celular que só servia para se comunicar ali. Então, elas tinham um engajamento, elas tinham clareza do que realmente desejavam. Portanto, quando você tem clareza do que você quer, você rompe esse padrão de viver no piloto automático. Então perceba, será que você está onde você está porque as pessoas disseram que você tem que estar aí ou porque você realmente quis? Então, fique atento a isso. Quebra de padrão está diretamente relacionada com essa questão da genialidade. São pessoas fora da curva, outliers, que é um termo de origem inglesa. Então, elas não seguiam o senso comum, o paradigma social, elas iam além disso, para que realmente, de fato, elas conseguissem fazer grandes mudanças. Você tem que pensar fora da caixa. Mesmo que algo pareça ser muito óbvio, questione aquilo, o porquê é assim. Você vai conseguir enxergar de uma nova forma, de uma nova perspectiva e pode trazer alguma inovação para qualquer que seja a coisa que você está observando. Então, recapitulando, o primeiro tópico foi sobre a vontade ardente, a vontade acima da média. O segundo foi a questão da filtragem. Filtragem de influências.
E o terceiro tópico foi em relação à quebra de padrão. Essa questão também de padrão é se desapegar também dessas questões de tempo, espaço, idade que limita muitas pessoas. Se você se apega, por exemplo, à sua idade, você vai ficar reforçando que você tem um certo nível de capacidade por conta de que você tem tal idade, mas você é muito mais inteligente e esperto do que imagina. A idade só serve como um parâmetro para a gente ter uma consciência, uma noção do nível de capacidade de uma pessoa, mas idade não define 100% o nível de consciência de um ser humano. Então toma cuidado com isso. Se desapegue desse padrão. Perceba, por mais óbvio que seja, por mais simples que seja essa questão da idade, muita gente se apega a isso e se limita muito. Então, esses são os principais tópicos, as principais coisas que os gênios têm em comum. Uma vontade acima da média, filtravam as influências, tiravam a distração e focavam no que realmente era necessário. E também a quebra de padrão, de paradigmas de pensamento, comportamento. Eles não se conformavam com a realidade como ela era. Caso tenha algum padrão que você conseguiu reconhecer entre os gênios, comente aí que eu quero saber. Fique aí à vontade para comentar, vai ser um prazer te responder. Eu estou curioso para saber também se você reconheceu algum padrão. E também pensando em te ajudar mais ainda, eu produzi um material 100% gratuito, um e-book, um livro digital, onde eu vou te ensinar através de um método científico chamado Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que vai te ajudar a romper todos os seus bloqueios, comportamentos destrutivos, emoções indesejadas, tudo aquilo que te impede de alcançar o que você quer. E caso você não tenha clareza ainda sobre o que você quer, sobre propósito, objetivos, também é um material muito valioso porque vai te ajudar a esclarecer e vai te ajudar a ressignificar várias coisas na sua vida. Então, para ter acesso a esse material 100% gratuito, basta clicar no link da descrição. Eu não sei até quando eu vou deixar liberado gratuitamente, então acesse enquanto ainda há tempo. Se você quer focar no seu desenvolvimento e explorar o seu verdadeiro potencial como ser humano, toda a informação está nesse e-book. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu também posto diversos conteúdos no meu Instagram, @sersuperior.oficial. Lá eu posto conteúdos todos os dias, no story, no feed. São conteúdos práticos, rápidos de serem consumidos. Então você pode consumir ali no seu dia a dia tranquilamente. E também eu convido você a se juntar a uma comunidade que eu criei no Telegram. Essa comunidade é composta por vocês aí que acompanham e que apoiam o projeto Ser Superior, seja a sua melhor versão. Então se você que está junto de pessoas que estão engajadas em um propósito e está em um grupo onde eu compartilho conteúdos extras, materiais extras, acessa lá que vai ser um prazer te responder. E também você é muito bem-vindo lá a todo momento. Para contribuir com o crescimento do canal, fique à vontade aí para deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. Se você gostou do conteúdo do vídeo, você me ajuda demais fazendo essas 3 coisas. Porque como eu disse anteriormente, quando você faz isso, o YouTube começa a divulgar o conteúdo, o vídeo para mais pessoas. Fique à vontade para comentar o que você quiser, fazer críticas construtivas, dar sugestão de tema de vídeo, o que você quiser. Vai ser um prazer te responder. Bom, eu me chamo Felipe Souza e eu estou aqui para te ajudar a se superar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!